Nunca pensei que veria uma sessão espírita em Servant, mas seu Shyamalan conseguiu nos surpreender com isso. E o terceiro episódio da temporada, intitulado A Sessão, começa com as enfermeiras se apresentando ali pra família. E a Leanne, puta da vida, porque não queria elas ali. O Sean leva elas pro quarto, onde elas vão ficar hospedadas, que parece mais uma casa, né, do que um quarto. E em seguida a gente vê a Leanne dizer o que todo mundo também acha, né, que as enfermeiras são do culto. Mas o Julian diz pra ela que ele já investigou e que elas não são do culto. Mas ainda assim a Leanne não acredita. As velhinhas tentam então começar a organizar as coisas ali, né? Organizar a casa, organizar a família, por assim dizer, incluindo a Leanne. Só que obviamente ela não gosta nada disso, principalmente do fato delas terem entrado no quarto dela pra deixar um livro lá pra ela. Ela acha que elas entraram lá pra futucar, né? A Dorothy nesse episódio se mostrou muito frustrada com a situação dela. Tão frustrada que ela tenta a todo custo levantar da cama e dar alguns passinhos com a ajuda das enfermeiras, mas ela acaba caindo no chão. Por falar nas enfermeiras, chegam algumas encomendas para elas e o Julian vai deixar lá embaixo no quarto delas. Só que quando ele chega lá, tem uma surpresinha. Ele encontra uma caixa muito estranha debaixo da cama de uma delas. E quando ele vai abrir a caixa para ver o que tem dentro, surpresa! A caixa tá cheia de vibradores das velhas. Eu dei um grito nessa parte, gente. Se você também deu um grito, comenta aqui embaixo. Eu gritei. Por ver que o clima tá pesado ali na casa, as velhinhas sugerem fazer uma sessão espírita e todo mundo aceita. Todo mundo participa. Nessa sessão, elas supostamente falam com pessoas mortas da família da Dorothy. E inclusive vem o Jericho. Na verdade, uma delas só que vê, né? Que é a que tá recebendo ali os espíritos, segundo elas. Mas sem nem saber que é aquele ali que ela tá vendo é o Jericho de verdade. Ela fala, tô vendo um bebê. Só que o Julian e o Sean sabem que é o Jericho. Quem não sabe são elas. A Leanne, que ainda acha que as enfermeiras são do culto, no meio da sessão parte pra cima de uma delas pra ver se elas têm aquelas marcas nas costas. E pra surpresa dela, ela não tem. Obviamente todo mundo fica puto ali com a Leanne por ela ter partido pra cima da velhinha, tadinha. Então a Dorothy manda ela vazar, manda ela ir pro quarto dela. Mais tarde, já com todo mundo dormindo, a Leanne tem um pesadelo. E esse pesadelo é de uma das visões que a enfermeira teve durante a sessão. E ela pula pra cama da Dorothy. A Dorothy acorda no meio da noite com a Leanne ali na cama dela, sem entender nada. Pois bem, o episódio já começa trazendo à mesa aquela dúvida que ficou na mente de todo mundo no final do episódio passado. As enfermeiras são do culto ou não? A Leanne tem a certeza de que elas são, né? E ela passa esse episódio todo com essa certeza. O Julian já fez aquela pesquisa dele, né? E já investigou, viu que as enfermeiras são legítimas, né? Que elas realmente trabalham com isso. Mas a Leanne achou que essa investigação dele não foi suficiente, que elas conseguiram esconder muito bem que elas são do culto, então ela não desiste de tentar provar. E sendo muito sincera, eu não culpo a Leanne, né, gente? Porque a Leanne sabe muito bem do que a galera do culto é capaz. Ela sabe que eles estão indo hard pra cima dela, que eles precisam acabar com ela logo, que eles vão fazer todo o possível pra acabar com ela. Então é óbvio que ela vai pensar que todo mundo que tá ao redor dela é do culto. Principalmente sendo pessoas que ninguém conhecia antes e que agora estão ali dentro da casa. Óbvio que ela vai pensar que é do culto. O que é mais fácil, né? Eles tentarem se infiltrar dentro da casa e pegar a Leanne desprevenida, pegar a Leanne em algum momento que os outros não estejam em casa. A Leanne agora, lá pro final do episódio, já conseguiu confirmar que elas não são. Mas pra ser sincera com vocês, eu ainda acho que existe essa possibilidade de ser. Isso por quê? Primeiro que a Leanne só olhou as costas de uma delas, da outra ela não olhou. E segundo, que eu acho que a pessoa pode muito bem ter, sei lá, recém-entrado no culto e ainda não fez aquele negócio de ficar se chicoteando. Ou simplesmente ser uma pessoa mandada pelo culto para estar ali dentro. Existe muito bem essa possibilidade. Muito fácil você chegar aí e contratar, sei lá, uma pessoa, pagar um dinheiro para ela ficar de olho ali na casa, falar quando os outros não estiverem em casa. É muito fácil fazer isso. Ou simplesmente contratar para a velha ficar lá dentro pro momento em que eles quiserem ter acesso à casa, eles terem acesso. Então a minha teoria é de que as velhinhas podem ser contratadas pelo culto. Elas podem ser enfermeiras de verdade, eu realmente acho que elas são enfermeiras de verdade, mas que o culto arrumou uma maneira aí de fazer elas serem infiltradas deles. Até porque eu realmente acho que elas estão sim tentando ajudar a Dorothy, elas viram que a Dorothy está numa situação muito complicada e pelo que já mostrou delas, elas parecem ser enfermeiras de verdade mesmo, então eu acho
que elas, aquele jeito delas super fofinho, tentando fazer tudo pela Dorothy, tudo pela família, eu realmente acho que é legítimo, que elas estão tentando sim, mas também acho que pode ter algo por trás, sei lá, de repente elas estejam querendo fazer um dinheiro por trás. E aí elas aceitaram ser infiltradas do culto. Não sei, é uma teoria. Comenta aqui embaixo se você concorda com essa minha teoria ou se você tem alguma outra. Agora, aquela sessão espírita que as velhinhas fizeram, gente, tava na cara que ia dar certo. Por quê? A gente já viu a cara do Julian ali no começo não acreditando em nada. Então era nítido que depois elas iam falar alguma coisa que ia surpreender ele, ia fazer ele acreditar. Então a sessão em si não surpreendeu, mas teve uma coisa que surpreendeu, que foi a possibilidade das velhinhas contarem ali mesmo a verdade para Dorothy. O Sean e o Julian estavam todos tremendo ali, com medo da velhinha contar que aquele ali era o Jericho, dela ver que aquele ali era o Jericho de verdade e contar para Dorothy. Tanto que quando ela começou a falar, eu tô vendo um bebê, ele tá chorando muito, não vem ninguém, eles começaram a ficar muito nervosos, eles pediam para ela parar de qualquer jeito, a Dorothy perguntando quem é. Inclusive esse interesse da Dorothy, né? Ficou estranho um pouquinho. Será que lá no fundo ela sabe que é o Jericho de verdade? Não sei. Tem gente que acha, tem muita gente que tem essa teoria de que no fundo a Dorothy sabe a verdade. Acho que ela não consegue aceitar isso ainda 100%. Eu não descarto isso não. Porque esse interesse dela em perguntar que bebê era aquele foi muito grande. Porque se fosse o tal do bebê da avó dela que morreu, da avó, não sei se foi a avó que ela falou, tia, sei lá, da avó que morreu muitos anos atrás. O que isso tem a ver com ela? O que esse bebê tem a ver com ela? Nada. Então ela estava muito interessada em saber que bebê era aquele que a velhinha estava vendo. Então isso com certeza deixou todo mundo que estava assistindo o episódio nervoso. Essa possibilidade da velhinha contar para Dorothy a verdade sobre o Jericho. É porque, meu povo, a gente está esperando ansiosamente por esse momento, né? Um dos momentos mais esperados da temporada. E como eu torci para que ela tivesse contado a verdade ali na hora para Dorothy, porque eu tô aguardando por isso tão ansiosa. E me pergunto quando é que isso vai acontecer, se eles vão deixar isso só pro último episódio, só pros últimos episódios. Aí não vai dar pra desenvolver nada, pelo amor de Deus. Se tu conta a verdade pra Dorothy só no último episódio, vai desenvolver como? Como é que a gente vai ver direito a reação dela? O que ela vai fazer? O que ela vai fazer com aquele bebê que tá ali na frente dela, que ela não faz ideia de quem seja? Ai, eu tô doida pra ver isso, meu Deus. Mais uma coisa eu devo concordar. Seria muito cruel contar pra Dorothy naquele exato momento. Por quê? Ela tá ali na cama, quase sem se mexer, mexe os braços, mas não consegue nem ficar em pé sozinha assim, sentada, não consegue se levantar. Imagina você jogar uma bomba dessas na mulher, falar, ó, teu filho morreu por culpa sua e aquele ali que tá no outro quarto não é teu filho não. Imagina, o que a pessoa vai fazer? A primeira coisa que ela ia querer fazer era levantar da cama para poder ir até o bebê para confirmar que aquele ali não era o filho dela, e ela não ia poder fazer isso. Seria muito frustrante para ela receber aquela notícia naquele momento. Então realmente não era o momento ideal, né? A gente é que tá ansioso mesmo. O que eu espero que aconteça logo é que a Dorothy se recupere logo mesmo, rápido, e que aí sim alguém conte a verdade para ela. Mas será que essa recuperação da Dorothy vai depender da Liane? Será que a condição em que a Dorothy está é tão grave que só a Liane, usando os poderes dela, consegue curar a Dorothy? Porque se for isso, gente, ferrou. Esse episódio deu uma noção muito maior pra gente da condição da Dorothy. A gente não sabia quanto tempo exatamente, eu pelo menos não tinha reparado se eles tinham contado ou não, quanto tempo ela tinha passado na reabilitação, e ela falou que passou 4 meses. 4 meses em reabilitação e ela ainda tá daquele jeito. É um estado muito grave em que ela tá ainda, então a impressão que a gente acaba tendo é que ela não vai se recuperar. Então automaticamente vem à mente, quem consegue recuperar ela? A Liane, usando os poderes dela. Eu tô torcendo muito pra ela se recuperar sem precisar da ajuda da Liane, porque a gente sabe que esses poderes aí da Liane são meio estranhos. Não sei se ela ia curar de verdade, sei lá. Eu tô torcendo muito pra ela não precisar da ajuda da Liane pra se curar. Vai ser complicado, mas eu tô aqui torcendo. Por falar na Liane, a tal da nuvem maligna que a velhinha viu naquela visão dela no meio da sessão espírita, realmente a gente sabe que é a Liane. Só que ficou muito estranho. A Liane estava vendo a casa no sonho dela meio que de fora e ela viu a nuvem preta lá dentro. Então, será que a nuvem realmente é a Liane? Na minha cabeça, a nuvem maligna só pode ser a Liane. Mas será que essa nuvem é de repente um outro espírito maligno que esteja se apossando da Liane e fazendo a Liane ficar daquele jeito? Porque é uma possibilidade, justamente por causa disso do sonho. No sonho, a Liane não era a nuvem preta, ela estava vendo a nuvem preta.
pensaram nisso. Mas assim, partindo do princípio de que a Liane é a tal nuvem maligna que a velha falou, que tá dentro da casa, junto dela, ela vai levando tudo ao redor, e isso ficou tão claro pra gente quando mostrou no sonho da Liane, que parece que vai vir assim, um apocalipse, que não vai ser um negócio só dentro da casa, ou só na rua, ou só na cidade. Parece que vai ser um apocalipse. A série tá dando muitos indícios de que se eles não derrotarem a Liane, vamos colocar assim, vai ter um apocalipse. Ao mesmo tempo que eu não consigo imaginar isso acontecendo dentro da série, porque não combina muito com a história, né? Um apocalipse no mundo. A série dá muitos indícios de que é isso que vai acontecer. Se vocês pararem para analisar aquele momento do sonho da Liane, né, que era a visão da velha que depois passou pro sonho da Liane, é carro destroçado, é casa derrubada. Aquele lugar parece um mundo pós-apocalíptico. E eu não tive a impressão, ao olhar para aquele lugar, de que aquilo tinha acontecido só naquela rua ou só naquela cidade. Aquilo ali dá a impressão de que é no mundo todo. Se você teve essa impressão também, por favor, comente aqui embaixo. Vocês conseguem imaginar um apocalipse dentro de Servant? Não. Nem eu. E é por isso que eu acho que esse final vai ter uma reviravolta muito sinistra quando eles finalmente forem revelar o que é a galera do culto e o que se tornou a Liane. E é por isso que eu tô tão ansiosa pro final dessa série. Enfim, mais 2 pontos importantes desse episódio. Primeiro, o Sean parece estar conseguindo se reaproximar ali da Dorothy. Nesse episódio, ela já aceitou comer a comida que ele preparou pra ela lá pro final do episódio, é claro. No começo ela não aceitou, depois ela aceitou. E eu achei isso ótimo. Eu tenho um super ranço do Sean, vocês sabem, porque eu sempre falo aqui nos vídeos, mas eu quero muito que ele consiga se reconciliar com a Dorothy. Eu torço muito pra isso, pra que ele deixe de ser aquele bunda mole que ele é e que eles se reconciliem. E segundo, que porra foi aquela da Liane na cama da Dorothy de madrugada, gente? Isso só afirma ainda mais a minha teoria de que a Liane vê a Dorothy como mãe dela. Porque lá no meio da sessão, a Dorothy contou sobre quando ela tinha pesadelos e ia pra cama da mãe. E aí no final do episódio mostra a Liane indo pra cama da Dorothy porque tinha acabado de ter um pesadelo. Então a Liane continua vendo a Dorothy como mãe. Isso é muito louco, gente. Como é que a mulher que vê a outra como mãe consegue fazer as coisas que ela faz com ela, cara? Mas é aí que a gente vê, né, que a Liane, por mais que ela esteja se tornando cada vez mais dark, né, cada dia que passa, ela ainda tem uma pontinha ali de pessoa legal. Pessoa ok, pelo menos. Legal não, né? Não tem mais nada de legal nela, não. Agora, rapidinho, eu não poderia deixar de falar disso no vídeo. Gente, eu nunca pensei que Servant teria um alívio cômico desse tipo que teve nesse episódio. Quando o Julian tava lá no quarto das velhinhas, que ele descobriu essa caixa misteriosa, escondida, a primeira coisa que eu pensei, pronto, tá aí a prova de que elas são do culto. Ele vai abrir isso aí, vai estar aquela faquinha que eles usam pra matar, vai estar aqueles olhos, sei lá o que, pronto, são do culto. E aí quando ele abre, vem aquela piroca na tela. Gente, meu queixo foi no chão. Eu fiquei assim por muito tempo. Eu fiquei sem reação. Depois eu comecei a rir demais. Foi inacreditável aquela cena. Já valeu o episódio inteiro só por ela. Eles arrasaram nesse alívio cômico aí. Foi muito divertido. Gostei bastante. Na verdade, eu gostei bastante do episódio de forma geral. Dos 3 que saíram até agora da temporada, esse foi meu favorito. Gostei muito da personalidade ali das velhinhas, das personagens em si. Eu achei elas muito fofinhas. A forma como elas estão cuidando da casa, como elas querem cuidar da família, resolver os problemas deles. Achei elas muito fofas. Novamente, eu ainda desconfio delas, que elas ou sejam do culto ou sejam contratadas pelo culto. Mas eu gostei das personagens e eu espero que elas fiquem pelo menos aí mais alguns episódios. Me conta o que você achou delas aqui embaixo, o que você achou do episódio. E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda sexta-feira tem análise de Servant do episódio que sai na semana, tá bom? Beijinhos e até a próxima.